Mas falando sobre essas questões internacionais, eu acho que você pode ter aí algum tipo de interação entre pessoas, mas eu acho muito difícil você realmente ter um grande centro de informação, ainda mais naquele momento, né? 1800, 1900, início de 1900, século XIX. Eu acho difícil você bater o martelo e falar, não, a turma recebia ordens de tal lugar para fazer isso, isso e isso. Tinha conexões? Tinham. Muitas vezes, inclusive, assim, esses grupos internacionais, eles tinham pessoas no Brasil. Os Rothschild não tinham um Rothschild no Brasil, mas tinha o Henry alguma coisa, esqueci o sobrenome dele, mas eu comentei em vídeo. Por muito tempo ele ficou aqui no Brasil meio que tomando conta das situações. Inclusive lá no site oficial da Casa dos Rothschild tá lá falando o nome desse cara, o papel que ele teve no Brasil de auxiliar pessoas, o lobby que ele fazia junto à classe política. Então, obviamente, essas pessoas elas estão sempre em contato com outras ideias, outros grupos. Você falou do FHC. O FHC foi estudar em Sorbonne. Quando o FHC volta para o Brasil do tal exílio, ele, sei lá, teve sua, sei lá, como eu posso falar, né, sua carteira de trabalho cassada, ele foi proibido de dar aulas, né, em 68. Se não me engano, foi o AI2, acho que foi o AI5. Enfim, às vezes eu me atrapalho nessas coisas. Mas independente disso, o FHC estava perdido, meio que assim, pô, não pode voltar a dar aula, e agora o que ele vai fazer da vida? Aí, milagrosamente, ele recebe centenas de milhares de dólares da Fundação Ford, e aí com isso ele abre o SEBRAP, que é mais um think tank de promover ideias, e sempre naquela mesma coisa. Começa a fazer evento, começa a fazer congresso, começa a participar de evento com políticos, começa a tentar emplacar políticas públicas, começa a colocar pessoas na máquina, seja em secretarias municipais, estaduais, secretarias federais, a coisa vai crescendo, vai tomando forma, essas pessoas vão ficando cada vez maiores, vão galgando em posições, daqui a pouco, 1994, FHC é eleito presidente da República. Então, assim, não é um cara que surgiu do nada, não é o pé rapado, que até eu falei em vídeo, não é o Bolsonaro. E até minha visão sobre Bolsonaro, assim, na verdade não é sobre Bolsonaro, mas o uso do termo outsider para Bolsonaro mudou minha percepção um pouco, né? Ganha-se uma certa amplitude maior. Porque o FHC não era qualquer um, era o cara que recebia dinheiro da Fundação Ford. Se ele está registrado, dele mesmo assumir. Cara, imagina o que é 200 mil dólares em 1969. Na época, quanto isso valia, o que não dava para fazer. FHC era o cara do Clube de Roma. Quando o Clube de Roma veio ao Brasil, o FHC estava nas reuniões. FHC é o cara, não é um político qualquer, ainda era amigo do Lula. E aí, o avô do FHC, falando de Benjamin Constant, tava lá. O avô do FHC tem matéria, né? Sei lá, em 2021, o Laudelino Gomes. Ai, é aquele cara do livro 1808, Lauriberto Gomes, então. Ele contou que ele foi o cara que chegou pro Benjamin Constant e falou, aí, vamos... O Benjamin Constant pergunta pro avô do FHC, e aí, e se Dom Pedro não quiser deixar o Brasil? Ele vai, a gente vai fuzilar ele. Ele sugeriu fuzilar o Dom Pedro. Então, assim, para você estar numa posição... Para você estar numa posição que você pode sequer estar discutindo a possibilidade ou não do fuzilamento do imperador do Brasil, você não é, né, o pé rapado. Você não é a orelha seca. Então o FHC é o típico exemplo de um filho da oligarquia. Que o avô já estava lá, que ele vem, que recebe apoio das oligarquias internacionais, das mais diversas, em toda a sua carreira construída, com financiamento internacional, até chegar lá em 94, não, vamos aqui fazer isso, fazer aquilo, outro, e você vê todos os movimentos que ele fez, né, contra o Brasil, e que, sei lá, acho que o FHC e a esposa dele também, a gente pode até atribuir como os pais das ONGs. Nunca as ONGs no Brasil cresceram tanto como foi no período do FHC. Então, tentar traçar e falar, ó, o cara recebe ordem dessa forma, dessa forma, dessa forma, existe conexão com isso, com o Ibônis, difícil você falar isso. Mas quando você olha no contexto geral, algumas coisas você não pode negar. Negar, você não vai negar, não tem como. A história está aí para provar, documentada, o próprio FHC assumindo, o avô dele, você vê, tá aí, diante de todos. Porque muitas vezes a gente desconhece a nossa história. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.